como vocês devem se lembrar, eu sou a Priscila Daledoni. Vou trabalhar com vocês as obras de literatura, junto com a professora Catarina. Quero agradecer, antes de mais nada, porque o 8º ano foi o ano que mais entrou em contato comigo. Muita gente do 8º A e do 8º B. Então a gente me mandou mensagem no Instagram, no celular. Fiquei muito feliz. É muito legal a gente poder compartilhar o que a gente pensa dos livros. Muita gente falou de Harry Potter, muita gente falou do livro de hoje, do qual nós vamos falar agora, neste exato instante, quando eu vou mostrar pra vocês o meu bottom lindo, maravilhoso, tá chiquérrimo aqui, eu tenho certeza. Eu costumo usar na minha mochila, mas eu quis colocar aqui como uma forma de homenagem pra minha ídola. Sabe quem é essa daqui? Essa é a Agatha Christie, a escritora do nosso livro de hoje, O Assassinato no Expresso do Oriente. Aqui. Não sei se vocês têm essa mesma versão que eu. Eu comprei essa versão agora, que veio num box com 3 livros da Agatha Christie. Ai, meu Deus, eu preciso ter os outros livros também. Esse é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, inclusive. Quando a gente fala o nome dela, em geral se pensa no caso dos 10 negrinhos, que agora chama Não Sobrou Nenhum, ou o Assassinato no Expresso do Oriente. Acho que também falam muito do Homem do Terno Marrom. Mas assim, tá entre os tops, tanto é que já foram feitas várias adaptações para o cinema. Eu imagino que vocês devam assistir essa última adaptação para o cinema, junto com a professora Catarina, que é uma adaptação muito boa, eu gostei bastante. Mas falando aqui no livro propriamente dito, é um mistério, como todos os livros da Agatha Christie. Ela é a rainha desse gênero. Foi ela, muito do que a gente vê hoje em filmes, séries e livros, veio dessa época, dessa fase da Agatha Christie, dessa escrita dela. Então ela traz um mistério que vem com uma brincadeira, da gente acertar, a gente adivinhar quem matou, quem roubou, quem cometeu determinado crime. Aqui no caso desse livro, a gente vai ter um detetive muito famoso, chamado Hercule Poirot. Ele tá por volta de 40 livros da Agatha Christie, ele aparece bastante. E ele é um detetive bastante peculiar. Ele é bem baixinho, assim, ele deve ter por volta de 1,60 m. Para um homem é baixo, né? Ele tem um bigodinho bem fininho, assim. Enfim, ele tem uma cara que as pessoas não costumam dar muita credibilidade pra ele não, sabe? Então ele vai chegando nos lugares, as pessoas ignoram, assim, mal sabem que ele é um gênio, é um grande detetive. E o mais interessante, que chega a ser até engraçado, é que ele se acha. Então, nesse livro já dá pra ver um pouquinho disso. Nos outros livros em que ele aparece também dá pra ver bastante, que ele acha que ele é um cara, assim, ele é o tal, perfeito, inteligente. E o pior que, assim, além dele se achar, ele é. Então é uma figura bastante interessante, bastante engraçada. Embora eu ainda prefira a Miss Marple, que aparece em outros livros da Agatha Christie. E eu acho que ainda mais quando não tem um detetive, assim. Mas o Poirot, ele é muito interessante. Às vezes dá uma raivinha, assim, se acha, mas aí no fundo a gente gosta, porque ele é engraçado. E aí ele vai entrando nas tramas e vai buscando, ele sempre faz umas correlações assim, muito espertas, muito inteligentes. E sim, ele sempre descobre o final, quem é o grande vilão da história. O que na maioria das vezes a gente não descobre. É muito difícil descobrir um final de livro da Agatha Christie. É muito difícil. Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca descobri o final. E é estranho, porque, por exemplo, esse livro aqui, eu li pela 2ª vez, eu já tinha lido. E aí, quando eu fui lendo agora, eu lembrava do final, eu ficava assim, gente, como é que eu não descobri? Como é que eu não descobri? Tava óbvio, tava na cara, assim, quase que, na minha impressão, ela pegava e esfregava o final, assim, na minha cara. E eu não tinha descoberto mesmo. Até depois vocês me contem se vocês descobriram o final, ou se vocês gostaram também, porque tem muita gente revoltada com o final desse livro. Eu já conheci muitas pessoas que acharam nada a ver, ridículo, absurdo. E eu gosto.
me perguntaram, quem foi que me perguntou? Agora eu não tô lembrando de cabeça o que eu achei do plot twist do final. E eu achei bastante legal. Eu botei fé. Eu achei massa. Então essa história vai se passar num trem, num expresso, né? Do Oriente. O Poirot, ele tá de férias, mas ele acaba recebendo um chamado e ele tem que viajar apressadamente. Não tem vaga nesse trem, mas ele é amigo do administrador lá, o Bulk, e que consegue dar um jeitinho e o Poirot entra. Por sorte ou azar, né? Azar do assassino, que tá justo o Poirot, o grande detetive, talvez o maior detetive de todos os tempos, da ficção, é claro. E ele entra, e o que acontece? É um trem, primeiro aparece o Poirot em Alepo, na Síria, que hoje em dia, vocês devem saber que é uma cidade que está destruída por conta da Guerra Civil, mas enfim, na época do livro, 1934, nem se sonhava com isso. E aí ele toma esse trem, se não me engano, não é em Alepo que ele toma esse trem. Ele ainda vai tomar em algum outro lugar, mas que eles estão indo para Paris e Londres, posteriormente. E o que acontece com o trem é que quando ele tá bem na altura da Iugoslávia, mais uma vez, não existe mais Iugoslávia. Ele sai de Istambul, é isso mesmo. Ele sai de Istambul e vai a Paris. Quando ele tá mais ou menos na região da Iugoslávia, a Iugoslávia eu acho que agora virou Sérvia, Montenegro. Vocês pesquisem, tarefa de casa de vocês, pesquisar qual é a atual Iugoslávia. Eu acho que tá entre Sérvia e Montenegro. Eu acho que virou Sérvia e Montenegro, e aí agora são dois países diferentes. Mas o que importa é que houve uma nevasca e o trem ficou totalmente impossibilitado de seguir. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Um passageiro, o Ratchet, ele entra em contato com o Hercule Poirot. Eu gosto de falar Hercule, mas dá pra falar Hércules, né? É normal. O Poirot. E aí ele fala, olha, eu sei que você é um detetive famoso, te ofereço aqui dinheiro pra você me proteger. E o Poirot não vai com a cara dele de jeito nenhum. E fala, olha, não, obrigado, não tô aqui pra trabalhar, não preciso do seu dinheiro, porque o Poirot sabe ser curto e grosso, sabe ser direto, porque o cara se acha, né? Ele acha que ele é o melhor detetive de todos os tempos, o que talvez ele seja mesmo, mas ele não precisa ficar se esnobando por causa disso. Eu acho, só acho. Vou fazer um parênteses com a galera que gosta de Harry Potter, mas vocês vão ver o filme. E no filme, sabe quem representa o Poirot? O mesmo autor que fez o Lockhart no Harry Potter. O Gilderoy Lockhart, o professor que se acha. Eu acho interessante. Quem não viu Harry Potter, quem não conhece, não tem problema nenhum. Foi só uma pontezinha que eu resolvi fazer. Mas voltando, aí ele fala, olha, não, não, obrigado, não vou te defender não. E o que acontece é que no dia seguinte, Ratchet aparece mortinho da Silva. Morreu. E o Poirot é chamado para ajudar na investigação. E ele morreu com 12 facadas. Jesus, que ódio tremendo, né? 12 facadas. E quanto mais o Poirot investiga e o médico ajuda e tudo, menos parece fazer sentido. Porque as facadas, elas não têm um tipo certo, sabe? Uma assinatura concreta. Parecem feitas de formas muito diferentes, de gente canhota ou de gente destra. E aí faz-se uma confusão. E a gente fica naquela confusão junto, assim, meu Deus, me dá alguma pista aí pra eu ajudar a resolver. O Poirot encontra no quarto 2 objetos esquecidos pelo assassino, um lenço com a letra H bordada e um cachimbo. E a partir disso, e de alguns barulhos que o próprio Poirot escutou, coisa que ele viu, ele vai fazer essa investigação a partir de depoimentos. Então, ele vai chamando passageiro por passageiro
e vai fazendo perguntas, vai jogando peguinhas, assim, para ver se o passageiro vai cair. E a gente, junto com o Poirot, vai acompanhando, né, o pensamento dele, o estilo de pensamento, a forma que ele vai anexando uma informação à outra, vai juntando as coisas. Mais ou menos no meio do livro, a gente já sabe um grande possível motivo para esse assassinato. Então a gente, a partir justamente dessa investigação do Poirot. E o que é interessante é que, assim, como eles estão presos dentro de um trem, o Poirot não pode contar com a ajuda, por exemplo, da polícia para saber o passado das pessoas, para investigar o nome de cada um e tudo. Então ele tem que se valer dos elementos que estão dentro daquele trem, o que traz uma atmosfera bastante diferenciada do que a gente conhece, do que a gente vive de maneira geral. E mesmo assim, o cara é muito bom. Ele consegue desvendar. Uau! E aí ele vai investigando, a gente vai acompanhando ali o raciocínio, vai pensando numa pessoa, em outra. Tem hora que a gente tem certeza que é uma pessoa, aí a gente acha que é uma outra pessoa. Faz um nó na cabeça da gente, mas é nó gostoso, é nó do bem. É aquele nó de quero ler mais. E aí, no final, sabe quem é o assassino? Vocês vão ter que ler pra saber quem é o assassino, porque eu não vou contar. Mas é uma grande revelação, assim, é bem diferente. Bem inusitado, diria eu. E aí a gente tem, assim, uma informação, uma curiosidade que eu tenho pra contar pra vocês, é que os anos que mais vender, que os livros da Agatha Christie mais se venderam, mais foram vendidos, foram nos anos da Segunda Guerra Mundial e no ano da pandemia. E uma conclusão a que eu chego, e eu não sei se vocês concordam com isso, é que são anos em que a gente está muito em busca de soluções para grandes problemas. E os livros da Agatha Christie trazem justamente mistérios e possibilidades de solução desses mistérios. Então, de uma forma ou de outra, talvez o nosso inconsciente esteja buscando formas de raciocínio, de aprender a lidar com determinadas situações que fujam muito ao nosso controle. E é uma ótima forma lidar com isso por meio da arte, por meio da literatura. A gente vai usando a literatura para preencher uma parte nossa que sempre está em busca de soluções para a nossa vida cotidiana, com pandemia ou sem pandemia. Nós sempre estamos vivendo mistérios graves ou leves, mas eles sempre estão presentes na nossa vida. E a gente vai vendo como muitas coincidências que existem, por exemplo, nesse livro, muitas delas talvez não sejam tão coincidências assim, e muitas coisas acontecem também na nossa vida. É uma forma de nos atentarmos ao dia a dia, ao cotidiano, ao inusitado, àquilo que a gente precisa desvendar, mas que precisa ser feita uma força para que isso aconteça. E eu espero que esse livro ajude vocês tanto a ter tempos gostosos, porque é uma ótima passagem do tempo. Passar um tempo com a Agatha Christie é um privilégio enorme, gigantesco, e ajude vocês também a lidarem com as questões do dia a dia, os conflitos, os desafios que vêm. É um livro muito interessante. Eu particularmente no começo não gostei muito, devo admitir para vocês, as primeiras páginas eu acho um pouco cansativas, mas depois, quando resolve deslanchar, o trem embala e traz uma aventura incrível. E eu estou louca para saber o que vocês acharam. Entrem em contato comigo mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, 8º ano, e até a próxima!